Bora resolver mais uma questão do Enem, uma questão aqui no contexto mais de geografia. Trabalha um pouco na ideia de urbanização, movimento, migração. Olha só o que a questão vai dizer pra gente. A crítica apresentada no texto evidencia uma dinâmica socioespacial. Muita atenção em humanas sempre quando aparece isso no comando. Socioespacial, basicamente uma demanda que tem uma questão que envolve um contexto social, muitas vezes isso tem a ver com renda, tem a ver com economia, né? E espacial tem a ver com um espaço geográfico também. Então, um contexto socioespacial tem que envolver esses dois aspectos. Você tem que analisar o texto desses dois pontos de vista, né? O ponto de vista social e o ponto de vista espacial. Tem um que ignora essa palavra, mas ela é fundamental porque faz parte da competência e habilidade da questão, tá? Vamos lá para a gente analisar então. Ela vai trazer a ideia de êxodo urbano assume ares caricaturais. Caricaturais seria, êxodo urbano, parece uma piada, né? Como assim êxodo urbano? A gente tem um contexto de êxodo rural. As pessoas saírem, né, do meio rural e migrarem para a cidade, ou seja, tem esse movimento da população do campo para a cidade em busca de trabalho. Agora, a população da cidade migrando para o campo seria quase algo caricato, uma piada, entende? Pega a mais reduzida parte da pirâmide social e projeta para todos os seus desejos defensivos. Quem que é a parte mais reduzida da pirâmide social? A base é alargada, a grande população, e o topo é estreito, ou seja, a elite, que fica nessa parte mais estreita da pirâmide social. Se o êxodo urbano for compreendido como aquisição de uma segunda residência, então não estamos, de fato, falando de êxodo, mas da reversão de um excedente de renda de uma pequena fração da elite para as franjas metropolitanas. Se o êxodo urbano for compreendido como um retorno aos municípios menos povoados, então não estamos de fato falando de êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade de emprego e a elevada renda lhes permite simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário uma vida urbana metropolitana. Bom, vamos lá para a gente poder entender o contexto do que essa questão está querendo dizer para a gente. Basicamente, ela está trazendo uma crítica sobre a ideia de êxodo urbano, porque a gente tem um contexto histórico de êxodo rural, as pessoas saindo do campo, buscando então um emprego, trabalho, oportunidade na cidade. No contexto moderno, vem-se a ideia então do distópico êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade para morar no campo. O texto critica porque não são as pessoas. Quando a gente fala êxodo, estamos falando do movimento de uma sociedade, ou seja, muitas pessoas saindo. O texto já traz essa crítica porque não são muitas pessoas, mas uma parcela estreita e reduzida da pirâmide social, ou seja, uma fração da elite. Então não é um movimento da sociedade, mas um movimento de pessoas que estão comprando uma segunda casa no campo para poder ir no final de semana. Então elas não estão migrando, elas estão apenas tendo uma casa de descanso, uma casa de repouso. Então essa é uma parcela. Uma segunda parcela são pessoas que sim, estão saindo da cidade para morar mais no interior e no campo, mas porque elas possuem uma condição, uma renda, um trabalho, uma estabilidade que permite isso, que permite que ela não seja obrigada a morar no meio da metrópole, que permite com que ela trabalhe à distância, porque ela trabalha online, ela trabalha em home office, que permite que com a renda dela, ela consiga trabalhar no interior porque ela consegue se deslocar para outros meios, ela consegue, por exemplo, se manter nesse interior, então ela não é obrigada a trabalhar na cidade. Geralmente as pessoas que moram em grandes centros urbanos que precisam estar ali, é porque o trabalho delas é ali, então elas não têm muitas opções a não ser viver mais próximo do centro, mais próximo do seu trabalho. Então essa é uma das críticas que o texto está trazendo aqui sobre a dinâmica socioespacial. Bom, vamos lá para a gente analisar. A crítica está centrada no que nesse texto? Letra A, valorização das tradições rurais. Em nenhum momento o texto diz que as pessoas estão saindo do contexto urbano para ir para o interior porque elas querem retomar as tradições rurais, a tradição de seus antepassados que moravam no campo. Não é uma questão que fala sobre cultura, tradição, né? Então a gente elimina essa alternativa. A letra B diz, redução de plantações agrícolas. Em nenhum momento também o texto diz que houve uma redução do agro, uma redução da agropecuária, e é um contexto que a gente sabe que não está acontecendo. Cada vez mais forte o agro continua. Então isso aqui não é porque o agropecuário está diminuindo, o agro está diminuindo e as pessoas estão indo para o campo porque tem mais espaço agora, reduziu as plantações agrícolas e agora tem mais casa. Não foi isso que foi afirmado no texto. Cuidado. Letra C. Estagnação das atividades comerciais. Mais uma afirmação que extrapola o contexto da questão. Em nenhum momento foi dito que o meio urbano estagnou e as pessoas estão migrando para o contexto rural porque estagnou o meio urbano, as atividades comerciais,
e agora elas precisam voltar ao meio rural para tentar plantar para poder sobreviver. Isso seria um contexto de êxodo urbano, né? Então, agora não adianta mais, a cidade não tem mais espaço, vamos sair da cidade, estagnou, vamos ir para o campo. Isso seria uma população migrando de volta para o campo, mas não é isso que está acontecendo. O próprio texto critica essa ideia, coloca isso como uma visão distópica, uma visão caricata. Letra D. Precariedade de infraestruturas rodoviárias. Aqui também extrapola e vai muito fora do que a questão está dizendo. Precariedade de infraestruturas rodoviárias seria uma crítica em relação às estradas, dizendo que as pessoas estão migrando saindo da cidade porque as estradas estão ruins, a infraestrutura das rodovias não estão boas. O que isso tem a ver com o contexto da questão? Essa é uma questão fácil, porque ela é muito intuitiva no contexto da resposta, só sobra a letra E. Seletividade do deslocamento populacional. Por que seletividade? Porque existe um êxodo urbano? Existe, mas é um movimento, é um êxodo seletivo. Seletividade porque esse deslocamento é de uma parcela da elite, da parcela reduzida da pirâmide, uma parcela de pessoas que possuem um trabalho estabilizado, que possuem a opção de ter uma segunda moradia ou de mudar, ou seja, morar nas franjas urbanas, mais distante daquela muvuca do centro urbano, né? Então existe uma seletividade desse deslocamento e é justamente aí que é pautada a crítica do texto. Beleza? Entendeu essa questão? Você acertou no dia do Enem? Comenta aqui o que você achou da questão e se curtiu ela, deixa também uma curtida no vídeo que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço, valeu, até a próxima!